Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. Sabe aquela tensão que existe entre a ideia de um Deus que faz milagres, um Deus todo-poderoso, e ao mesmo tempo um Deus que parece, permitir que o sofrimento aconteça? Pois é, o filósofo Jon D. Caput traz uma resposta para lá de surpreendente para isso, com a sua ideia radical de um Deus fraco. Ok, vamos direto ao ponto, então. A questão é a seguinte. Quando a gente pensa no reino de Deus, o que vem à cabeça? Milagres, né? Acontecimentos que desafiam as leis da física, o que, é claro, parece apontar para um Deus onipotente, um Deus forte. E é aí que mora o paradoxo central que o Caputo tenta desatar. Então, para entender como ele resolve esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente olha de perto para essa contradição divina. Depois, vamos contrastar duas lógicas, a do mundo e a do reino. Aí sim, mergulhamos no coração da ideia, a poética do impossível. Vamos ver como a desconstrução surge como um aliado bem improvável e, por fim, o que tudo isso significa para uma nova forma de viver. E olha, o Caputo não foge do problema, não. Ele encara de frente o que ele mesmo chama de uma objeção de fazer tremer os joelhos. Porque vamos combinar, os milagres do reino parecem ser o melhor argumento contra a ideia de um Deus fraco, certo? É a prova definitiva de um Deus poderoso. Então, como uma teologia da fraqueza consegue explicar isso? A chave para a resposta do Caputo, o pulo do gato, digamos assim, está em entender que existem dois sistemas em conflito direto. Pense neles como se fossem dois sistemas operacionais opostos. De um lado, a lógica calculista do mundo. Do outro, a lógica totalmente subversiva do reino. E aqui, o contraste fica gritante. O mundo funciona na base do cálculo, do acerto de contas. Sabe? Uma economia sem coração, onde tudo, absolutamente tudo, tem um preço. Já o reino? O reino é outra história. É movido por uma espécie de anarquia sagrada, onde o que reina é o perdão excessivo, uma loucura divina que vira a lógica do mundo de ponta cabeça. Com esse contraste tão radical, fica claro, né? A solução para o paradoxo dos milagres não vai ser encontrada se a gente continuar pensando com a lógica do mundo. Não dá. É preciso uma estrutura de pensamento totalmente diferente. E é aqui que a gente chega no coração do argumento. A proposta do Caputo é ousada. Ele sugere que a gente troque a lógica da onipotência, que só pensa em força e poder, por uma coisa que ele chama de poética do impossível. É uma mudança radical nas regras do jogo. Mas calma aí. O que é exatamente esse tal de impossível? É crucial entender isso. Inspirado no filósofo Jacques Derrida, Caputo define o impossível não como algo logicamente contraditório, tipo um círculo quadrado. Não é isso. É um evento imprevisível, algo que vem e simplesmente estilhaça tudo aquilo que a gente achava que era possível. E essa comparação aqui deixa tudo mais claro. Pense assim. A lógica lida com o que já é. Ela regula com força, descreve o que é provável. Já a poética é diferente. Ela não descreve, ela chama por algo novo. Ela evoca com uma força fraca e saúda o perigoso talvez. No fundo, é um discurso da mente contra um discurso que tem coração. É exatamente o que o Caputo diz. Uma poética é um discurso com um coração. Ela tenta dar um coração para um mundo que muitas vezes parece não ter. É um discurso movido pelo desejo daquilo que parece inalcançável. Ele até usa a imagem de um mendigo apaixonado por uma princesa. O desejo dele não é lógico, mas é justamente a impossibilidade da situação que inflama esse desejo. Essa é a força da poética. E agora, a coisa fica mais interessante ainda. Porque o Caputo vai buscar um aliado para essa ideia toda num lugar que, a princípio, ninguém esperaria. Na prática filosófica da desconstrução. E é aqui que acontece um verdadeiro curto-circuito intelectual. O próprio Derrida, o pai da desconstrução, a definiu como uma experiência do impossível. Peraí, é exatamente o mesmo conceito, a mesmíssima ideia que Caputo usa para descrever o que acontece no reino de Deus. A conexão é direta. E essa tabela mostra os paralelos de forma muito clara. A maneira como o reino se opõe ao mundo tem a mesma estrutura de como a desconstrução opõe outros conceitos. Por exemplo, a dádiva, que é dar sem esperar retorno, contra a economia, que é pura troca. Ou o perdão incondicional, contra o ajuste de contas. Ou até a justiça com J maiúsculo, o ideal impossível, contra a lei, que é o sistema que a gente tem.
a lógica é a mesma. A conclusão disso tudo é muito forte. Para o Caputo, o fato de que nossos sistemas podem ser desconstruídos não é uma ameaça, pelo contrário, é uma promessa. É a garantia de que a realidade não está selada para sempre. É a fresta na porta por onde o evento do reino, o impossível, pode finalmente acontecer. Tudo bem, muita teoria, mas e na prática? O que a gente faz com isso tudo? Bom, a resposta é que essa ideia não é para ficar só na abstração. É, na verdade, um convite para uma forma totalmente nova de viver a vida. E só para deixar bem claro, Caputo não está falando de mágica, de quebrar as leis da física, tá? O ponto dele é outro. Ele está descrevendo uma atitude perante a vida, sabe? Uma forma de viver que simplesmente se recusa a ser limitada pelo que ele chama de fronteiras entediantes do real. E o que seria essa vida poética? É uma vida que abraça a esperança mesmo contra toda esperança. É ter uma paixão que desafia qualquer cálculo. É se manter aberto para a transformação, para a renovação. É cultivar um desejo por uma justiça que vai muito além da lei existente. E, no fim, é orar e até chorar por aquilo que ainda nem foi visto, mas que se sente o chamado. E no final das contas, essa poética do Caputo nos deixa com uma pergunta que fica ecoando. Se o nosso mundo é governado por uma lógica do possível, do calculável, que evento impossível está nos chamando agora? Que chamado por justiça, por amor, por transformação, está aí, batendo a nossa porta, tentando romper com as nossas certezas?